Olá a todos, nós vamos aqui comentar esses 4 itens dessas funções. Então, essa primeira função, a partir dela nós vamos construir os demais gráficos. É importante nós observarmos que ela tem uma condição de existência. A condição para que essa primeira função ela exista é que o denominador x sejam números diferentes de zero. Então, sendo assim, eu posso rapidamente atribuir alguns valores. Então, eu coloco o plano cartesiano, aqui o eixo y, tá? Aqui o eixo x, ok? E aí eu vou atribuir alguns valores no eixo x e vou encontrar os correspondentes do eixo y. Por exemplo, eu vou escolher o x sendo menos 2. O que é que acontece quando o x for menos 2? Então veja, menos 1, menos 2. Nessa primeira função, quando o x for igual a menos 2, nós vamos encontrar 1 sobre menos 2, certo? 1 sobre menos 2 é um número muito pequeno, tá certo? Então, olha só, f de menos 2, tá bom? Você pode colocar o rascunho aqui. F de menos 2 é igual a 1 sobre menos 2. Quando você tenta dividir o 1 pelo menos 2, você encontra menos 0,5. Ou seja, é um número que, se nós supormos o 1 bem aqui, o menos 1 bem aqui, tá? Então, o menos 0,5 fica entre o 0 e o menos 1. Tá? Então, aqui, menos 0,5. Vou melhorar aqui esse menos 2. E aí nós temos que quando x for menos 2, o y será menos 0,5. Muito bem, o que acontece agora se o x for, por exemplo, menos 1? Se o x for menos 1, nós temos f de menos 1 é igual a 1 dividido por menos 1. E 1 dividido por menos 1 é igual a menos 1. Tá certo? Então, quando x for menos 1, o y será menos 1. Portanto, quando x for menos 1, o y será menos 1. Tá? Ok. Já percebemos que o x não pode ser 0. Então, vamos testar o x sendo 1. Quando o x for 1, f de 1 é igual a 1 dividido por 1. Tá certo? 1 dividido por 1 que é igual a 1. Então, quando o x for 1, o y será 1 também. Ok? Certo. Agora nós vamos testando o x sendo igual a 2. Quando o x for 2, nós teremos 1 dividido por 2, que é igual a 0,5. Então, quando x for 2, se x for 4, o f de 4 vai ser 1 dividido por 4, que é 0,25. Por exemplo, 3, 4, se x for 4, o y é um número que está bem aqui, ó. Tá certo? Se você, por exemplo, escolher o x sendo 1 meio, no lugar do x você colocar 1 sobre 2, então você fica com a fração 1 dividido por 1 sobre 2. Tá? E aí você iria encontrar exatamente o número 4. Então, se o x fosse, por exemplo, 1 sobre 2, o seu y, aliás, seria 2. Seria 2. Ok? Aí, como que você construiria esse gráfico? Você iria tentar juntar os pontos e adquirir uma forma bem interessante, uma curva bem interessante. Só que essa curva ela não pode tocar no eixo x.
tá? Ela não pode tocar no eixo X, porque se você notar, olha só, o X, tá, não pode ser 0. E ela também não pode tocar o eixo Y. Por quê? Se você notar, ó, o Y aqui ele não pode ser 0 também. Porque esse número X sendo diferente de 0, 1 dividido por qualquer outro número que é diferente de 0 nunca dá o 0. Então esse gráfico ele adquire esse formato. Tá? Aqui do lado direito. Note que ele sempre se aproxima do eixo Y e sempre se aproxima do eixo X, mas nunca toca. Tá bom? A mesma coisa acontece do lado esquerdo. Se você atribuir mais valores, você vai notar que o gráfico vai ter esse formato aqui. Então esse gráfico ele é o gráfico de uma hipérbole. Tá certo? Ok, então tendo esse gráfico em mente, como que a gente faz para construir, por exemplo, o item B? Né? Aqui o item B fica bem mais tranquilo, porque nós não vamos precisar fazer nenhuma conta para ele. Apenas nós vamos observar o seguinte. Esse gráfico, tá? Esse gráfico que corresponde à função y sobre x, acrescentado de uma unidade, tá? Observe que esse 1 sobre x é exatamente o gráfico da função de cima. Se eu acrescentar uma unidade aqui, o que é que vai acontecer com esse gráfico? Ele vai se deslocar uma unidade para cima. Então, veja. Então, se ele vai se deslocar uma unidade para cima, então, aqui sendo 0, obviamente eu vou deslocar esse eixo x para o ponto 1, porque eu estou deslocando uma unidade para cima. Então, eu vou e traço essa linha aqui imaginária. Eu traço essa linha imaginária, certo? Ok? E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar esse gráfico aqui e subir de tal maneira que ele não toque nessa reta verde que eu coloquei aqui. Então ela vai ter esse formato aqui, ó. Ela não pode tocar, tá? Nessa reta verde. Então esse gráfico amarelo aqui é esse gráfico azul deslocado uma unidade para cima, tá bom? E o que vai acontecer com esse gráfico azul aqui? Ó? Ele vai se deslocar uma unidade para cima também, tá bom? Então o que vai acontecer é que ela vai ter esse mesmo formato, mas não vai tocar no eixo Y. E assim, como que fica o gráfico da função 1 sobre x mais 1? O gráfico dela é exatamente esse gráfico aqui amarelo que eu coloquei aqui. Para ficar melhor de você visualizar, olha bem para cá. Vou fazer aqui a miniatura, eixo x, eixo y. Esse gráfico aqui representa o gráfico da função 1 sobre x, tá? A função 1 sobre x. Quando eu desloco ele uma unidade para cima, ele fica com o seguinte formato. Eixo y, eixo x, uma unidade para cima, portanto aqui eu tenho essa reta, tá? E aí o meu gráfico fica com esse formato aqui, ó. Ok? Certo. Que função é essa? A função 1 sobre x mais 1. 1 sobre x mais uma unidade. Certo? E o que acontece com a função f de x igual a 1 sobre x menos 1? Ela adquire a seguinte estrutura. Se você for atribuindo valores para o x, como eu fiz aqui, menos 2, menos 1, 1 e 2, obviamente o x não pode ser 1, porque se o x for 1, isso aqui dá 0 e não pode o denominador ser 0.
Então, se você escolher qualquer outro valor aqui para o x e sair atribuindo, você vai notar o seguinte, que ela vai ter uma estrutura muito parecida com esse gráfico aqui. Ó. Só que ela vai estar com essa estrutura deslocada para a direita, uma unidade. É isso mesmo. Quando esse sinal aqui for um sinal negativo, é esse gráfico deslocado uma unidade para a direita. Se esse sinal aqui fosse positivo, seria esse mesmo gráfico deslocado uma unidade para a esquerda. Então, o nosso novo gráfico do item C adquire o seguinte formato. Eu vou pegar esse gráfico e vou deslocar uma unidade para a direita. Tá certo? Vou deslocar uma unidade para a direita. Note o seguinte, ó. O eixo Y, eu vou estar deslocando uma unidade para a direita. Então, uma unidade é bem aqui. Aqui está. Tá? Eu desloquei o eixo Y aqui para a direita. Porque ele está me mandando aqui, ó. Desloque uma unidade para a direita. Se esse sinal fosse mais, ele estaria me dizendo, desloque uma unidade do eixo Y para a esquerda. Tá certo? E aí esse gráfico, eu pego ele e coloco aqui, olhando para esse eixo azul. Portanto, o meu gráfico vai adquirir o seguinte formato.